Bom, então vamos lá. Aqui na minha tela, você está vendo do lado esquerdo a conhecida jornada do herói. E o que de fato é a jornada do herói? Basicamente é um método de contar histórias mais utilizado em filmes, séries, jogos, etc. e que funciona muito bem. Conta a história de um protagonista que sai do seu mundo, enfrenta desafios e depois retorna para o seu antigo mundo, só que de forma renovada. Basicamente um processo de amadurecimento. E aqui do lado direito, nós temos a jornada do esquizo, tá bom? E o que de fato é o esquizo? Acredito que esse é um termo que a maioria de vocês não conhece, por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje. De forma simples, o esquizo é basicamente você que assistiu 3 vídeos aqui do canal Viajante e ficou. É o estranho, o diferente, o conspiracionista, o que não aceita ser manipulado e o que duvida de tudo e todos e principalmente da mídia. Como você pode ver, a jornada do esquizo ela é extremamente diferente da jornada do herói. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou apresentar para vocês o que é ser um esquizo, e acredito que muitos de vocês, assim como eu, são esquizos. Vou falar sobre a jornada do esquizo e algumas de suas características e coisas que o esquizo vive durante a sua vida. Bom, mas antes disso, pega aí essa propaganda. Você realmente confia que os governos e políticos vão proteger sua família durante a crise? A verdade é que o sistema está sempre por um fio. 2017, greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Houve uma onda massiva de saques em lojas e supermercados, arrastões, vandalismos e mais de 200 homicídios em poucos dias. 2018, greve dos caminhoneiros. As prateleiras do supermercado esvaziaram rapidamente. 2023-2024, apagões prolongados na cidade de São Paulo. Eventos climáticos derrubaram a rede elétrica de milhões de pessoas. E o que acontece com a sua comida quando você fica 3, 4, 5 dias sem geladeira? Ela vai pro lixo. Quem acha que o sistema nunca falha, tem memória curta. Ele falha, e falha o tempo inteiro. A questão é que ele sempre volta. E eu mesmo nem acredito num colapso global que vai levar à extinção da humanidade. Mas eu acredito sim que todos temos dias, meses ou até anos de dificuldade. E nesses momentos, a pior escolha que você pode fazer é esperar o governo ou os políticos te protegerem. Por isso eu, o viajante, tô fechado com a Liovibes. A Liovibes é simplesmente a melhor empresa de produtos liofilizados do Brasil. Se você não sabe, os liofilizados são alimentos muito bons para situações de sobrevivência e trilhas longas. Eles passam por um processo de desidratação a frio e remove praticamente toda a água dos alimentos, mas mantendo nutrientes, sabor e textura. E isso traz várias vantagens. Esses produtos são extremamente leves e compactos, e eles ocupam pouco espaço no seu estoque. Além disso, eles têm uma durabilidade altíssima e podem ser armazenados por anos sem estragar. Melhor do que os outros métodos de conservação. Então, se assim como eu você quer estar preparado para os próximos anos, aumente gradativamente o seu estoque de liofilizados para situações de risco. Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do site da Liovibes e lá você pode usar o cupom VIAJANTE para ter 10% de desconto em todas as suas compras. Bom, voltando ao conteúdo, deixa eu explicar para vocês por que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Acredito que esse aqui seja um dos melhores vídeos que eu vou fazer na história desse canal. Isso porque tem muita colaboração indireta de outros criadores de conteúdo que eu vou citar durante esse vídeo, mas porque a jornada do esquizo de fato representa a minha trajetória, tá? E eu vou contar um pouco dela para vocês. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo motivado principalmente lá pelo Alisson, do canal Ação Horizontal. Então eu tava fazendo um react de um conteúdo do Alisson para um dos meus outros canais aqui no YouTube e em determinado ponto ele citou: ah, o Viajante, você quer ver um conteúdo libertário, bem esquizo? Vai lá no canal do Viajante. E muita gente perguntou, pô, o que é o esquizo, né? Viajante, você é o esquizo? O que de fato é o esquizo? E esquizo é uma coisa que eu não conhecia até recentemente. Eu conheci esse termo esquizo lá pelo canal do Coruja do Carvalho, tá? Então, o Coruja adaptou um conteúdo que existe na gringa há um tempinho, e ele explicou o que de fato seriam os esquizoides, os normies e os psicopatas. E acho que muitos de nós estamos aqui, somos esquizo ou esquizoides. E esse também é um conteúdo que já foi trazido aqui para o Brasil através do canal Philo Somewhere, onde ele basicamente contou aqui a jornada do esquizo na versão dele. E uma parte importante desse vídeo é que essa imagem da jornada do esquizo traduzida para português, eu peguei lá do canal dele, tá bom? Só vou contar aqui a minha visão sobre tudo isso. Então, 3 canais que eu recomendo bastante aí: Ação Horizontal,
canal libertário, o Philo Somewhere, um canal basicamente de filosofia moderna, e o Coruja do Carvalho, que dispensa apresentações. Enfim, vamos pro que interessa. O que de fato é o esquizo, tá? O que diabos é o esquizo? Cara, o esquizo é aquele cara estranho, que é diferente do normal, o cara que se sente diferente das outras pessoas. Muitas vezes é aquele cara que não quer estar perto das outras pessoas, tem um pouco de fobia social, acha que todas as conversas que ele tem com pessoas fora da bolha dele são perca de tempo, tá? Basicamente esse é o esquizo. Então separei aqui algumas características. O esquizo geralmente é um cara questionador, ele questiona as coisas ao redor, ele consegue identificar padrões. Muitas vezes ele é considerado por outras pessoas um lunático, um conspiracionista. Em algum ponto da sua jornada, ele se torna alguém chamado de niilista. Muitas pessoas vão considerar também que o esquizo é o acordado, o desperto, o que consegue enxergar coisas, o que está sempre antenado nas coisas. E esse desperto aqui, eu não quero dizer o woke, tá? Porque o woke é um outro significado mais utilizado para classificar pessoas de esquerda. E me desculpa aqui se isso aqui vai ficar um pouco confuso, mas eu não quero falar que você é woke, eu quero falar que você é desperto, tá bom? E me desculpa se às vezes a esquerda brasileira, mas principalmente a americana, rouba algumas palavras do vocabulário para utilizar para eles, tá? Deixa que eles roubem as palavras, foda-se, pelo menos a gente pode andar com a camisa do Brasil. Mas enfim, aqui eu estou falando do cara desperto, não do woke esquerdista, tá? Tem também uma personalidade que é ser recluso, antissocial. Muitas vezes ele é considerado também incel e waifuísta. Inclusive o waifuísta, eu já tenho aqui outra recomendação de canal, que é o Games e Waifus. E por que eu tô citando Games e Waifus aqui? Além de ser um excelente canal, principalmente para quem gosta de jogos gacha, que é o meu caso, eu adoro jogos gacha, jogos chineses gacha. O cara aqui do Games e Waifus é um canal do Gentil, tá? O Gentil é o apresentador. Cara, eu gosto muito desse canal porque ele me fez conhecer uma outra bolha de pensamento, tá? O Gentil, de fato, ele é um waifuísta que gosta de jogos, mas a galera do canal dele é de extrema direita. Os caras são de extrema direita. Eu nunca vi um pessoal de extrema direita igual esses caras do canal do Gentil. Então, um canal que eu recomendo demais. O Gentil tem opiniões muito boas sobre a indústria de jogos. Fala um pouco de cultura pop, mas não muito, é mais focado mesmo na cultura oriental e jogos gacha, tá? Mas assim, cara, recomendo demais, o canal dele é muito, muito bom. Então é isso, basicamente se você é classificado com uma dessas coisas aqui, você já pode se considerar aí um esquizo. Um esquizo também tem uma alta base moral, é insensível, é altamente racional e imune à propaganda. São as características do esquizo. Dito isso, já acredito que vários de vocês, aí milhares de vocês que estão assistindo esse vídeo, se identificaram com o perfil esquizo. Bom, agora vamos para a jornada do esquizo. Já adianto para vocês que você pode estar em qualquer parte dessa jornada aqui. Acredito que do ponto 3 até o 18, tá? Você pode estar participando do 0, 1 e 2. Eu acredito que não tenha ninguém aqui, porque se você tivesse nesse ponto, você nem estaria aqui no canal Viajante. Enfim, começando, eu vou ler aqui para vocês, tá? Acredito que vai ficar bem difícil de vocês lerem aqui pelo tamanho da imagem, mas eu vou ler para vocês. O 0 é o começo. Então tá aqui, mundo mundano. O sistema resolverá todos os problemas. Confie nos especialistas, nos tecnocratas. Siga as regras e será recompensado. Confiança. Então, o nível 0 é basicamente o começo de todo mundo, cara. Não todo mundo, tem algumas pessoas que não começam do nível 0, mas muitas pessoas começam do nível 0. Eu comecei no nível 0. No nível 0, você é aquele cara ingênuo que acredita que o Estado, que as corporações vão fazer o melhor para a humanidade. E com o tempo a gente aprende que isso não é a verdade. Só que no nível 0 você acredita fielmente nisso. Um exemplo é que a maioria dos nossos pais está no nível 0 até hoje. Eles confiam no Estado, eles confiam no governo, eles confiam nas empresas. Eles passam os dados dele, eles não querem liberdade, eles querem segurança. Embora eles não tenham nem liberdade nem segurança, a maioria das pessoas aceitaria fazer esse tipo de troca. Então, esse é basicamente o nível 0. Quando você confia que
O Estado resolverá os problemas, o sistema resolverá os problemas, que você deve confiar nas autoridades, beleza? Então, nível 0. Depois, geralmente você vai passar para o nível 1, que é quando você olha ao seu redor e percebe que as coisas não estão certas. E você faz uma seguinte pergunta: por que tudo continua piorando? E será que não tem ninguém percebendo que tá piorando? Só eu percebo as coisas piorando? E aqui você já começa a se considerar diferente das outras pessoas. Você se torna aquilo que eu falei, o questionador. Você olha pro seu redor e fala: caramba, as pessoas estão basicamente vivendo no automático. As coisas estão piorando. Um exemplo, tá? A comida está ficando mais cara, a comida está diminuindo de qualidade. Só que parece que aqui no meu meio, só eu tô percebendo isso. Porque as pessoas ao meu redor estão simplesmente cagando. São um bando de NPC. Então, esse seria o estágio número 1, o chamado à aventura. Depois vem o número 2, a recusa do chamado. Que é onde você fala o seguinte: me deixa em paz, eu não tô nem aí, eu não me importo, eu sei que as coisas são uma merda, mas eu tô cagando pra tudo e se fode aí. Eu não tô disponível para esse tipo de problema. Onde basicamente você tenta viver a sua vida ignorando os problemas que você já identificou no ponto 1, no chamado à aventura. Então esse estágio 2 é basicamente aquele estado de negação, onde você não quer resolver esses problemas, você não quer se meter nesses problemas, você sente que aquilo é muito maior do que você. E como você vê todas as pessoas agindo normalmente, você tenta ignorar isso também. Depois chegamos ao estágio 3, que é a ajuda sobrenatural. Como você percebe que o mundo é uma merda, tá tudo cagado, você tenta modificar apenas a sua vida, tá? E aí você usa sua vontade, sua fé, sua força para tentar se reerguer, para tentar levantar, para tentar fazer coisas diferentes. Um exemplo brutal que eu vejo aqui no Brasil são os seguidores daqueles coaches estilo Pablo Marçal, sabe? Onde é tudo uma questão de destravar o código, sabe? O Pablo Marçal utiliza muito isso. De fato, pessoal, sinceramente, eu acredito que existe sim um bloqueio na maior parte da população brasileira, que é um bloqueio de percepção, onde as pessoas acreditam que elas vão ser miseráveis pelo resto da vida e não tem formas de ascender financeiramente. Eu acredito que isso é um baita de um erro, inclusive porque, porra, eu saí da merda hoje em dia, eu sou um cara bem tranquilo em relação a dinheiro, eu vivo de maneira confortável, sem ter que vender as minhas horas de trabalho. Mas enfim, um ponto brutal sobre tudo isso, sobre o meu desenvolvimento, é que de fato em algum momento da minha vida eu tive que acreditar que aquilo era possível, tá? E a maioria das pessoas acredita que não é possível. Então, por isso, citando aqui o Pablo Marçal, ele tem essa questão de destravar o código. Então, o estágio 3 é basicamente isso. Quando você usa sua força interior, você tenta se desenvolver, você assiste vídeos de desenvolvimento pessoal, você tenta mudar o seu mindset, tenta mudar a sua realidade para tornar pelo menos o seu mundo melhor. E é com esse tipo de pensamento que você chega no estágio 4, que é o cruzando o primeiro limiar. Aqui você tem alguma experiência fantástica, alguma experiência existencial. Por exemplo, algum livro que mexe muito com você. Pode ser também um tipo de experiência numa igreja, lendo a Bíblia, qualquer tipo de experiência que você fala, caramba, existe algo além do que eu estou vendo. Existe algo que tá fora aqui do meu controle, mas que influencia a parada toda, tá? Muitos vão chamar isso aqui no Brasil, muitos, principalmente seguidores aí do Daniel Lopes, vão chamar isso de mundo espiritual, tá bom? Então esse seria o primeiro passo para cruzar o limiar. E é aí que você entra no estágio 5, que é a barriga da baleia, onde você se torna aquele cara extremamente conspiracionista, onde você acredita que existem ETs, você acredita que existem elites pedófilas, você acredita que certas famílias influenciam no mundo, você acredita que o homem não pisou na lua e por aí vai. E assim, eu acredito em algumas dessas coisas até hoje, não posso negar pra vocês. E aí vem a parte 6, que é a estrada das provações. Só que antes de adentrar na parte 6, é interessante vocês entenderem que
Algumas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, durante os pontos da jornada do esquizo, elas voltam. Por exemplo, o cara pode chegar aqui, ó, na parte do ETs, elites pedófilas, famílias donas de empresas que controlam o mundo, e esse cara pode voltar, ele pode se recusar a adentrar na estrada das provações. Tá? Então muitas pessoas chegam até o ponto 5 e retrocedem. Volta para viver o mundo como era antes, volta a ser um NPC. Isso porque a maioria das pessoas não quer tancar o mundo como ele é de fato. Tá? Então, sim, essas pessoas existem e elas voltam para ser NPC médio, que são os chamados normes. Mas, se a pessoa aceita as verdades que ela consegue enxergar, ela entra na estrada das provações. Na estrada das provações, o mundo da pessoa basicamente desmorona. As crenças dela basicamente são jogadas no lixo. Então, ela percebe que o sistema que ela acreditou durante muitos anos não funciona de fato, que é tudo manipulado, e as coisas que a pessoa dedicou muito tempo muitas vezes não trazem os resultados que ela esperava. Por exemplo, a questão de o sistema de ensino te incentivar a fazer uma faculdade, só que quando você faz a faculdade e não arruma trabalho, acaba tendo que trabalhar como Uber ou qualquer outro tipo de coisa, você se sente frustrado com isso. Isso é uma coisa que acontece muito. Ou, por exemplo, quando você tenta entrar em um relacionamento e você é trocado por um outro cara, você também fica extremamente frustrado. Então, a estrada das provações é basicamente isso. Você vivendo, convivendo com você mesmo, sabendo que as coisas estão erradas, que existe de fato uma manipulação e basicamente já aceitando que as coisas são assim mesmo. E que de fato tudo aquilo que você acreditou durante a sua vida, na verdade, era mentira. Bom, e depois que você vence o estágio 6, que é a estrada das provações, você entra no estágio 7, que é o encontro com a deusa. Então, você começa a acreditar que existem práticas e divindades que podem te ajudar a viver melhor, mesmo com os problemas que o sistema está colocando na sua vida. Basicamente, um exemplo claro é que nesse ponto, muitos de nós nos tornamos cristãos, ou buscam alguma prática como alimentação carnívora, meditação, yoga e esse tipo de coisa, tá? Aqui você já entendeu que existe um mundo espiritual e não só entendeu como usa ali os conceitos do mundo espiritual para se conectar ali com o seu criador e isso influenciar de forma positiva na sua vida, tá? De forma positiva na sua vida. Bom, depois do estágio 7, que é o encontro com a deusa, nós temos o estágio 8, que aqui está classificado como mulher como tentação, mas eu vou tentar explicar para vocês a minha forma de ver isso, que é um pouco diferente aqui do título. Essa aqui seria a parte onde você entende que práticas religiosas ou práticas espirituais funcionam e de fato elas melhoram a sua vida e essas práticas podem te ajudar a alcançar determinados objetivos, certo? Entretanto, existem coisas do mundo material que também são objetivos seus e você vai tentar usar essas práticas religiosas para te aproximar dessas coisas. Um exemplo claro que acontece aqui no Brasil é o cara usar de práticas ou jargões religiosos para tentar atrair dinheiro. E assim surge aquela porra de teologia da prosperidade, algo assim. E você basicamente vai tentar utilizar essas práticas religiosas para conquistar as coisas que você quer. Seja uma mulher mais bonita, você vai utilizar essa questão religiosa para tentar colocar um shape melhor, treinar o seu corpo, ter mais saúde, comprar um carro e etc. É quando existe ali um alinhamento entre as coisas que você quer conquistar no mundo material e suas práticas religiosas. Só que o problema é que essas coisas que você tenta conquistar no mundo material muitas vezes atrapalham a sua conexão com o espiritual. Por exemplo, o seu interesse em mulher se transformar algo como libertinagem, ou o seu interesse em ganhar mais dinheiro e você se torna extremamente ganancioso, beleza? Bom, e depois do estágio 8, nós temos o estágio 9, que seria a expiação com o pai. Que é quando você já conseguiu perceber que existem coisas que podem melhorar a sua vida, que elas não necessariamente estão ligadas ao mundo material,
Mas coisas do mundo material que podem ser seus objetivos tendem a te afastar um pouco mais das coisas espirituais, e mesmo assim você consegue suprimir os desejos materiais e tornar a sua vida cada vez melhor, um processo cansativo, mas gostoso de viver, onde você era um homem comum e descobriu muitas coisas e está melhorando cada dia mais a sua vida. Você tem ali a expiação com o pai, que é o estágio 9. Seria basicamente ali o seu encontro com a sua família. E muitas vezes, o que vai ser esse encontro? Vai ser a sua família, sua mãe, seu pai ou alguma pessoa mais velha que você conhece, que está observando o seu desenvolvimento e chega para você e fala: eu também na sua idade eu tinha muitas coisas, só que eu deixei a oportunidade passar, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu devia ter comprado um sítio, eu devia ter comprado um carro, mas eu não fiz isso, e o cara que tinha a minha idade fez, conseguiu muito mais que eu. Basicamente, você vai encontrar as pessoas que lá no passado ficaram no estágio 0, 1 e 2, tá? Você vai reencontrar essas pessoas, que são basicamente os seus eus, só que de uma outra geração, e que hoje em dia não estão tão bem financeiramente. Muitos dos caras dessas gerações já estão separados, não veem mais os filhos e por aí vai, tá bom? Então você vai olhar pra cara deles e vai falar: pô, eu tô vivendo uma fase e percebo que pessoas já viveram essa fase em outros momentos da humanidade, só que eu não vou me deixar abalar. Mesmo assim, eu quero continuar, eu quero progredir, e os erros que essas pessoas tomaram, eu não vou tomar. Eu serei diferente. E aí você chega no estágio 10, que é a apoteose, onde você coloca na cabeça que precisa dominar práticas ainda mais avançadas para evoluir ainda mais como ser humano. Depois que essa pessoa colocou na cabeça que ela consegue mudar o destino dela, que ela tem um certo domínio sobre a vida dela, ela passa para o estágio 11, que é a dádiva suprema. A dádiva suprema, basicamente, é quando você consegue ignorar as coisas de fora. O fato de você ignorar essas coisas, esses acontecimentos aleatórios da sua vida que fora do seu controle, não impedem você de ser uma pessoa calma, resiliente e de fato feliz. Mas eu, Lucas, acredito que felicidade é uma coisa passageira, não é uma coisa que você vai ter sempre, mas o que significa o estágio 11 é que você consegue ignorar e lidar melhor com problemas alheios. Isso porque você já tem uma forte conexão com algum tipo de religião, você acredita nos dogmas que você pegou para si. Por exemplo, eu vou contar aqui uma coisa minha. Eu sou da igreja protestante, tá? Mas para mim não basta ser da igreja protestante. Para mim tem que ser uma igreja protestante batista extremamente rígida, tá? Para mim isso é o que faz sentido. E eu sei que vários de vocês são assim, ó. Alguns são espíritas, outros são da igreja católica, de sei lá o quê, mas você confia fielmente naquilo que você tá seguindo, tá? A religião em si não importa muito para esse vídeo, tá? Isso aí tanto faz, mas é o fato de você acreditar que essas práticas de fato melhoram a sua vida, te deixam alguém mais resiliente, inclusive melhorando aí relações com outras pessoas, melhorando o seu campo de trabalho e por aí vai. Depois você chega no estágio 12, que é a recusa de retorno, quando as pessoas que estão no estágio 1, 2 e 3 tentam influenciar você a voltar para o que você era antes, ou seja, os normes, as pessoas normais querem te puxar de volta. Elas estão sentindo que você é extremamente diferente. E nessa parte, elas chegam pra você e falam: pô, você viu aquilo sobre política, você viu aquilo sobre a guerra, e você fala: eu não me importo, porque isso não é importante. Ou seja, você está cagando para tudo e para todos, porque a sua felicidade, o seu motivo de ver, o seu motivo de estar presente, não depende de fatores externos que você não pode controlar. E aqui as pessoas começam a te achar extremamente estranho. As pessoas começam a ter repulsa de você. E é aqui onde começa o seu isolamento de fato, tá? Quando você tem opiniões tão discrepantes, tão diferentes das outras pessoas, que elas basicamente não tancam olhar para sua cara ou ter 15 minutos de conversa com você. E depois chega o estágio 13, que é o voo mágico, que é quando não apenas uma ou duas pessoas, mas algumas bolhas que existem na sociedade atual começam a não te suportar. Então aqui não é que a pessoa quer te trazer para o que você era antes.
Não, a pessoa simplesmente não suporta você, porque você simplesmente caga pra elas. E aqui eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de grupos, tá? Grupos. Então aqui no exemplo você pode ver que são feministas, e a resposta do cara é: estou além das suas habilidades de me ferir, você não pode me parar. E é de fato quando a sua resiliência ela é tão forte que incomoda as pessoas. Nesse ponto é interessante porque você percebe quanto algumas lutas de alguns grupos da sociedade são inúteis. E a maioria deles já foi cooptado pela esquerda, como orgulho LGBT, guerra de classes e cotas raciais. Então você está alheio a tudo isso, você está cagando para tudo isso. No estágio 14 é o resgate de fora. E é quando você começa a encontrar algumas pessoas, é realmente pouco, tá, pessoal? São pouquíssimas pessoas que entendem e compreendem as coisas que você diz, tá? Então, assim, não são os NPCs, geralmente não é sua família, não são as pessoas do seu trabalho, geralmente são algumas pessoas que você encontra na internet porque vocês assistem um canal similar, porque vocês jogam um jogo similar, tá? Então eu sei que alguns de vocês aqui fazem parte, por exemplo, da minha comunidade, e lá, cara, 100% de nós somos esquisos, concordamos com praticamente tudo e buscamos essa coisa do desenvolvimento pessoal. Bom, e depois que você fez ali algumas amizades no estágio 14, você entra no 15, e aqui tá classificado como cruzando o limiar de retorno. Que basicamente as pessoas que enxergam você olham para você como uma pessoa diferente. Mesmo os normies, eles olham para você como alguém que tem algo a mais, algo que aquela pessoa não sabe dizer. Então aqui um exemplo. Você tem uma vibração tranquila. Pode me explicar como? Aí você fala: claro. Isso significa que, nesse momento, você já é alguém muito diferente dos outros e que provavelmente você tem vontade de explicar como você chegou a esse ponto, como você chegou nessas crenças para outras pessoas. E algumas dessas pessoas querem te ouvir. Então, as coisas que você fala nesse momento para essas pessoas que estão no estágio 0, 1 e 2 são extremamente relevantes, porque são essas pessoas que no futuro estarão ensinando isso no estágio 15 para algumas outras pessoas. Lembre-se, você chegou no estágio 3 porque em algum momento você viu alguma coisa. Seja na internet, seja com alguém que você conhece. Provavelmente essa pessoa já estava avançado aqui na jornada do esquizo. E assim você vai continuar esse ciclo, quebrando paradigmas, quebrando crenças de pessoas que em algum momento já foram do estágio 0, beleza? Bom, e depois temos o estágio 16, que seria o mestre de 2 mundos. Basicamente, algumas pessoas identificaram em você no estágio 15 que você tinha algo diferente e você ensinou algo para essas pessoas. E normalmente o fato de você ajudar essas pessoas vai te trazer alguns ganhos, seja ganho financeiro ou ganho de networking, tá? E isso vai te fazer se desenvolver não espiritualmente, porque espiritualmente você já se desenvolveu, mas sim desenvolver o seu lado financeiro. Tá? O fato de você ajudar, ensinar e ser diferente com outras pessoas traz autoridade para você. Um exemplo claro é aqui o canal Viajante, tá? Eu criei esse canal aqui, ele não foi meu primeiro canal no YouTube, mas eu criei esse canal e de certa forma, em alguns assuntos, eu sou autoridade, como Bitcoin, anarcocapitalismo. Eu não sou o melhor youtuber sobre isso, com certeza, mas eu sei que muitos de vocês gostam de me ouvir falando sobre esses assuntos. E queira ou não, pessoal, isso dá dinheiro, tá? Eu ganho com visualizações, ganho com publicidade, como você pode ver nesse mesmo vídeo. Tenho também os meus treinamentos. Queira ou não, isso me traz autoridade e autoridade me traz dinheiro. E dinheiro é material, beleza? Então aqui a gente pode ver que muitas das coisas que eu, viajante, consegui na minha vida não foram porque eu estudei mais, porque eu fiz determinado curso, porque eu trabalhei mais horas do que outra pessoa, mas foram simplesmente por eu acreditar em determinadas coisas. Tá? E essas coisas, depois de exercitar isso por muito tempo, ensinar isso para outras pessoas, acabaram me trazendo retorno financeiro. Basicamente esse é o estágio 16. E lembrando que isso nem precisa às vezes ser um retorno financeiro.
Por exemplo, um cara que está muito aprofundado em desenvolvimento pessoal, em construção de um corpo saudável, normalmente ele vai atrair muitas mulheres, tá? Mulheres até de um nível superior do que os normies conseguiriam. Isso porque ele juntou ali o sucesso espiritual dele com algum tipo de esporte, academia ou coisas que ele gosta. Então entenda que esse sucesso pode refletir em várias áreas diferentes, beleza? Bom, e depois temos o estágio 17, que é o liberdade para viver. E o nível 17 é basicamente quando a elite, os reptilianos, os oligarcas, o sistema, o Estado, todas aquelas pessoas que você descobriu lá no estágio 0, 1, 2, 3 e 4 e são responsáveis pelo mundo como ele é hoje, eles tentam comprar você. Tá? Então eles tentam te comprar com poder, dinheiro, mulheres e outras coisas. Só que o que essas pessoas não entendem é que diferente de um norme, diferente das pessoas que estão na camada 0, 1 e 2, não é fácil te comprar, porque você já conseguiu uma estabilidade financeira. Inclusive, você não precisa de tanto para viver, porque a sua felicidade não depende do material, tá? E assim você ignora isso. Então tá aqui a frase: eu realmente sinto pena de você, pois eu estou muito acima de você, onde não se trata apenas de dinheiro, de poder, mas sim de você saber a verdade. Essas pessoas querem te comprar, mas elas não conseguem te comprar e você é moralmente superior a essas pessoas. E quando você passa do estágio 17, você chega no estágio 18. E aqui no estágio 18 eu vou usar uma definição muito braba que eu achei lá no canal do Filosonwar, que é o seguinte: e no final do ciclo você estará criando galinhas no interior de algum fim de mundo, que curiosamente é o que eu tô fazendo agora. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e vejo vocês na próxima.